Salve, salve! Muito bem-vindos à nossa live. Medo, vergonha, timidez atrapalham a sua vida? Esse é um tema maravilhoso, esse é um tema que faz todo sentido, não é? E nós escolhemos falar sobre isso porque muita gente boa ainda sofre com o medo, com a timidez, com a vergonha, com a inibição, com a introspecção. E esse tema realmente tem tudo a ver, não é, comigo, Cíntia Lopes, porque no passado eu também sofri muito com o medo, com a timidez, com a vergonha. Então vai ser um bate-papo bastante interessante com Odete Branquer, que é especialista na área de inteligência emocional, autoconhecimento. E, gente, chamem, não é, seus familiares, chamem seus amigos. Se você conhece uma pessoa muito tímida, muito acanhada, uma pessoa que já comentou com você que ela sofre muito na hora de falar na reunião, na escola do filho, por exemplo, numa reunião do prédio, se é aquela pessoa que, quando tem que falar do seu produto ou serviço, né, começa a ficar extremamente ansioso, ansiosa, né, dá um aviãozinho, mande para essa pessoa essa live para que ela possa participar aqui ao vivo, né, desse bate-papo e fazer perguntas e participar e interagir. Então sejam todos muito, muito bem-vindos. E daqui a pouquinho eu vou chamar então a Odete Branquer, que é a nossa parceira de trabalho, não é? Que tem feito trabalhos conosco nessa área de inteligência emocional. E vamos entender basicamente a questão do medo, da timidez e da introspecção. E é curioso entender que nós não nascemos tímidos, não é? Nós nos fizemos tímidos. Nenhum bebê nasce tímido, nenhum bebê nasce, vamos dizer assim, com vergonha. Tudo isso é comportamento aprendido, não é? Da nossa infância, das nossas crenças. Vamos entender então esse processo. Eu vou convidar agora nossa amiga Odete Branquer. Vou chamar a Thaís aqui um pouquinho, Thaís, para me ajudar aqui a convidar a Odete. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Muito bem, vamos lá. Maravilha, vamos chamar a Odete para participar conosco desse bate-papo. Ainda não, ainda não. Muito bem. Só um pouquinho que eu vou chamar a Odete aqui. Não estou conseguindo chamar a Odete. Thaís, vem cá um pouquinho, por gentileza. Vamos ver o que está acontecendo aqui na conexão. Chamar a Odete, eu já chamei ela aqui, ainda não apareceu. Vamos ver. Já foi, né? Uhum. Vamos esperar um pouquinho a Odete entrar, ainda não deu certo. Vamos lá. Gente, para quem está chegando agora, estamos falando sobre medo, timidez, introspecção, por que as pessoas são tão tímidas na hora de falar. E hoje eu tenho, não é, essa carreira há mais de 20 anos ajudando pessoas, profissionais de todos os tipos, de todas as profissões a falarem em público, porque eu no passado sofria muito com a timidez, sofria muito com a inibição, né? Era aquela pessoa que tinha dificuldade até de iniciar uma conversa, era uma pessoa que tinha muita dificuldade. E eu descobri que o falar em público é a pontinha do iceberg, né? Atrás do atrás do atrás tem muito ali de baixa autoestima, de não reconhecer as próprias qualidades, tem muito, não é, de acreditar em crenças, né? Como por exemplo, não sou bom bastante, não sou inteligente o suficiente, ou por exemplo, não estou pronta ainda. Será que você que está nos ouvindo também tem, não é, algumas dessas crenças de
Ah, eu não sou inteligente o suficiente, né? Eu não sou bom. Acho que agora vai dar aqui, Odete. Vamos ver. Só mais um pouquinho. Vamos chamar a Odete aqui de novo para ver se ela aparece. Vamos lá. Não estou conseguindo chamar a Odete. Odete, você está aí? Não estamos conseguindo chamar a Odete. Só um pouquinho. Olha lá, Odete, Odete entrou. Vamos lá, vamos te chamar de novo, Odete. É isso aí, vamos chamar a Odete. Cadê a Odete? Aqui. Odete, não estamos conseguindo te chamar. Ah, agora sim. Deu certo? Agora sim. Tá aparecendo aí o teu aparelho de som. Só um minutinho, Cíntia. Dá uma Ai, meu Deus viradinha do para frente. céu. Não tem problema. Quem sabe faz ao vivo. Agora sim. Agora deu. Ai, olá, tudo bem de novo? Então, né, Cíntia? Deixa eu acertar aqui. Como está Bem-vinda. você, Cíntia? Tudo bem contigo, Cíntia? Maravilha. Estava falando aqui para os nossos ouvintes, as pessoas que estão entrando, o quanto a timidez atrapalha a gente boa. Pessoas que nós admiramos também sofrem com o medo, com a timidez na hora de falar. Esse é seu caso também, Odete? Nossa, Cíntia, se eu contar para você quanto eu já sofri com a timidez, com o medo. E eu fiquei pensando hoje, Cíntia, por que a gente sente o medo, se é uma emoção tão importante e necessária para nossas vidas, se a emoção ela garante a nossa sobrevivência em caso de um perigo iminente, como um tubarão, como uma estrada cheia de buracos, com chuva à noite, ou ao mesmo, ou como é que é, um prédio pegando fogo. A gente tem medo disso, dessa emoção, né? Agora, por que esse medo nos domina tanto quando queremos subir num palco, Cíntia? Por quê? Qual é a origem desse medo, Cíntia? Pois é, esse é o tema que nós vamos comentar hoje, né? Medo, timidez, vergonha atrapalham a sua vida. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo ou vai nos ouvir depois vai dizer um sonoro sim, porque todos nós, eu descobri, viu, Odete, em maior ou menor grau, somos tímidos. Michael Jackson se dizia tímido, Hebe Camargo se dizia tímido, Roberto Carlos se dizia tímido. Outro dia, Tony Ramos deu uma entrevista na televisão e disse que a boca estava seca. Ou seja, o que é isso? É o medo que vem na hora que nós queremos, não é, performar, falar do nosso trabalho, que a gente quer realmente vender o nosso produto, enfim, nas mais diversas situações, né, nós sofremos com esse medo. E da onde que vem esse medo? O medo vem da nossa ancestralidade, não é? O homem primitivo, o homem ancestral, quando ele se deparava com um animal feio, um animal feroz, uma circunstância de raio, ele, né, antes de correr, ele sofria, né, com a descarga da adrenalina no seu sistema sanguíneo. Para quê? Para que as pupilas se dilatassem, os músculos se enrijecessem, o coração bombeasse o sangue mais rápido e ele pudesse correr daquela situação de perigo. Então, veja, hoje você vai dizer, Cíntia, mas né, nós não sofremos mais com um tigre correndo atrás de nós e nem com uma ameaça, né? Não somos mais presa de ninguém. Por que, que ainda sofremos com essa descarga da adrenalina e do cortisol sempre que queremos falar diante de pessoas importantes? E às vezes nem é numa plateia, como você falou, num palco, né? Às vezes é para falar com uma pessoa, é para falar com o nosso líder, com o nosso chefe na empresa, é para falar com numa reunião de condomínio, por exemplo, né? Acontece todos os dias. Por que, que vem essa descarga de adrenalina? Porque nós sabemos que o nosso cérebro sabe que quando nós falamos, olha que importante isso, gente, quem estiver ouvindo, muito importante, preste atenção. Quando nós abrimos a nossa boca, os nossos pensamentos desfilam diante das pessoas, não é? Quando você abre a boca para falar, você demonstra o seu grau, seu nível de cultura,
o quanto você sabe ou não, o quanto você conhece ou não, o quanto você é uma pessoa de bom senso ou não. Então, o nosso cérebro começa a imaginar assim: ixi, eu vou falar e eu não vou dar conta de terminar aquele argumento que eu iniciei. Eu vou falar e vai me dar o branco. Eu vou falar e as pessoas vão criticar, vão me julgar, vão me condenar, vão rir da minha cara, eu vou fazer papel de boba aqui nessa live. Então, o cérebro, por entender isso, né, por meio dessa glândula aqui acima da cabeça, a amígdala, né? Nós temos um sequestro da amígdala e é jogado por meio das glândulas suprarrenais, portanto, acima dos rins, a adrenalina, que causa esse mal-estar danado. Então, todos nós sentimos isso, Odete, todos nós, sem exceção. Estaria errado se alguém aqui na live dissesse: ó, Cintia, eu não tenho mais medo de nada, eu posso estar em qualquer evento, chega na hora, eu dou recado e fim de papo. Não tem essa frescura de medo, medo. Essa pessoa poderia ter problemas com a sua comunicação. Então, já começa aí, né? Você pergunta por que nós temos medo de subir no palco. É por medo de fazer papel de bobo. Não temos mais o risco de morte agora? Não, não temos mais risco de morte. Não da morte física, mas pensa se a gente não tem possibilidade de ter a morte da carreira, vamos colocar assim, simbolicamente falando, se nós fizermos uma apresentação diante do chefe e não falarmos nada com coisa alguma. Eu me lembro, Cíntia, agora tu falaste do sequestro das amígdalas, né? Não é da amígdala aqui, né? É o sequestro de outra amígdala, né? E eu me É lembro uma que eu estava num curso, né? E eu tive exatamente isso há anos atrás. E a sensação é que te falta voz, que tranca, né? Então, como eu fiz para superar isso? Eu deixei de dar palestra? Eu deixei? Não. Eu fui buscar conhecimento, eu fui entender por que isso acontece, eu fui estudar sobre emoções, eu fiz o treinamento sobre comunicação, técnicas com você, né? E isso tudo me ajudou hoje a subir no palco, a falar, a não ter essa insegurança, esse medo que me bloqueia a, a chegar a esse ponto de não poder falar. Então, quem está aqui conosco, né, Cíntia, que gostaria tanto, tanto de poder expressar as suas ideias, apresentar os seus projetos, né, que eles saibam que a gente também passou por isso, né, que é uma caminhada e que é possível superar, que é possível superar isso, né, com todo esse treinamento, né, Cíntia? Isso, mas vamos falar das causas primeiro, viu, Odete? Antes de entregar a solução, e nós vamos entregar aqui várias dicas, Sim. vários caminhos, né? Eu quero primeiro falar das causas, né? Essa causa de não querer de errar diante das pessoas já é um grande problema para a pessoa que se diz tímida, por exemplo, né? Eu vivi metade da minha vida me denominando uma pessoa tímida. E o que eu tenho hoje para dizer, Odete, depois de 20 anos de profissão, sobre o tímido? E quem está nos ouvindo vai achar curioso agora, né? Mas isso me ajudou a dar um salto quântico na minha vida. O tímido é um vaidoso por natureza. Pronto, falei. Como assim um Quem diria, vaidoso? né? Quem diria, né, Cíntia? Um tímido vaidoso. Tímido é um baita de um vaidoso, viu, Odete? Veja se você concorda comigo. Não é a vaidade da beleza, né? Essa vaidade podemos conservar, que faz muito bem aos olhos, mas é a vaidade do ser. Eu, Cíntia Lopes, eu não posso errar aqui diante da Odete, eu não posso gaguejar, eu não posso falar vícios de linguagem, eu não posso esquecer do tema, porque eu tenho que ser uma pessoa perfeita ao olhar alheio. Então, veja, não é? O meu cérebro, que não é bobo, a minha mente, que não é boba, sabe que a perfeição não existe, só existe na mente da pessoa, não é, que acha que não vai errar. Então, por o cérebro saber que volta e meia nós vamos dar uma escorregadela aqui, e isso faz parte da naturalidade, ele se exime da tarefa de falar. Então, eu quero perguntar para o pessoal que está nos ouvindo em casa agora: será que você é uma pessoa tímida
não é? Você é aquela pessoa que não quer se expor, que não quer errar, que não quer, vamos dizer assim, né, aparecer de uma forma imperfeita? Ou será que você é uma pessoa despreparada? Você é tímido ou você é despreparado? Se você é uma pessoa despreparada, e daí o que que é despreparado, não é? Despreparado é aquela pessoa que não lê nada, não pesquisa, que não se interessa pelo tema, que não conhece as técnicas de oratória. Essa pessoa ela é despreparada. Realmente, para falar diante das pessoas, é bom que ela se prepare, porque, veja, Odete, se Uhum. nós falarmos das pessoas durante 2 minutos, e aquilo não fizer sentido, né, diante de pessoas importantes, numa ocasião importante, ela vai sim perder a credibilidade dela, ela vai perder sim a boa impressão, não é, que as pessoas poderiam ter dela. Então, recuse o convite se você não está preparado. Agora, o tímido, ele se prepara assim, ele sabe, né? Ele conhece o assunto, ele tem experiência, é aquela pessoa estudiosa, mas Deus o livre se ela errar uma vírgula, uma coisinha só, pronto. Ela já diz: não, não vou, deixa a Odete falar, eu não consigo, eu não estou pronto ainda. Então, muito cuidado com isso. Será que você é tímido ou você é despreparado? No seu caso, Odete, o que que mais impedia você na hora de falar? Era uma certa timidez, uma certa vaidade, ou você não se julgava ainda pronto, né, boa o suficiente? Ah, foram dois momentos diferentes. Primeiro, não ser boa o suficiente, mas isso passou. Depois, era o medo do julgamento de eu não fazer tudo perfeito. E como isso faz a gente sofrer. E quando tu falas aí da timidez, eu tenho uma amiga que é muito tímida. E ela dizia sempre que as pessoas a chamavam de arrogante. A Uhum. timidez dela era tão intensa que ela passava um ar de arrogância para as pessoas. Olha que estranho isso, né, Cíntia? Você com a sua formação em psicologia, por que isso surge, Cíntia? Porque somos tão dominados por esse sentimento da vergonha e da timidez que nos fazem sofrer tanto, Cíntia. O medo tem a sua causa na ancestralidade, como a gente sabe, né? Agora, o sentimento da timidez e da vergonha, porque eles também bloqueiam tantas pessoas. Pois é, eu vou responder, Odete, com algo que você é especialista, né? E depois eu passo a palavra para você, que é a falta do autoconhecimento, falta de não saber quem se é, ou se confundir com essa mente tagarela que está dizendo o tempo todo: ah, você não é boa o bastante e nem inteligente o suficiente, você não é tão boa quanto fulano e beltrano, pela comparação, aquela pessoa que se compara o tempo todo com os outros, aquela pessoa que vive, né, ouvindo aquela voz autossabotadora. Ah, quem sou eu para falar em público? Falar em público é coisa para padre, para pastor, para essa gente falastrona, né? Eu não gosto disso, eu sou uma pessoa mais quieta. Então, em primeiro lugar, uma baixa autoestima, e eu vou falar com conhecimento de causa, viu, Odete? Isso era o meu caso. Baixa autoestima, o que é baixa autoestima? É não se sentir bem diante das pessoas. Eu pensava assim: ah, eu não tenho tanto conhecimento quanto fulano, né? Quem sou eu para falar da minha experiência, do meu conhecimento? Então me comparava muito com os outros, né? Me julgava muito mal. Então, essa falta de autoconhecimento, ela impacta muito, né? Na hora de falar. Hoje eu sei, por exemplo, né, que eu sou uma pessoa única, peculiar, perfeita dentro daquilo que eu estudei e dentro né, do meu jeito de ser, da minha história de vida. Isso ninguém vai deixar uma marca igual a minha. Mas ó, demorou uma vida toda para eu entender quem de fato eu sou, não é? Eu sou muito mais do que aquela que acorda de manhã, se olha no espelho, né, e se vê enfraquecida. Não, eu sou um todo, não é? Eu sou uma mente suprema, né? Eu sou uma consciência que está vivendo uma passagem aqui, não é? Temporariamente humana. Então, como experiência,
do ponto de vista de mente finita, eu posso melhorar sim, né? Então, o que que eu posso melhorar? Né? A vida, o sucesso é treinável. Agora, esse autoconhecimento é absolutamente fundamental. Outra causa também da timidez e do medo é a falta de experiência. Se eu nunca fiz uma live como essa, já começa a dar frio na barriga. Ai, meu Deus, o que será que a Odete vai me perguntar? Será que a câmera, né? Será que a internet está boa e tal? Será que eu consigo chamar alguém corretamente? Será que eu consigo? Será que não vai ficar virado do avesso? Olha só, será? E tudo E bem, sei, né? e sei. E quando nós saímos disso tudo, né, Cíntia? Exatamente. Então, a falta de experiência, ela pode ser um grande fator de medo, né, diante das pessoas. Por isso, vá fazer um bom curso de oratória para você aprender as técnicas, né? Para você, por exemplo, agora eu estou aqui olhando no olho da câmera, né? Essa é uma técnica de comunicação virtual, né? Olhar no olho da câmera para que as pessoas tenham a impressão que a gente está olhando para elas, sorrir, né? Semblante arejado, os gestos próximos do rosto, uma roupa cuja cor tenha impacto, né? Um cenário. Enfim, tudo isso são técnicas que, quando a gente conhece, 70% do medo vai embora, porque eu tenho as técnicas de comunicação. E a terceira que eu apresentaria aqui, tem várias, né? Mas para a gente focar em algumas só, é a falta de conhecimento. E eu vejo que muita gente boa, em razão das redes sociais hoje, que está o tempo todo ali curtindo redes sociais e arrasta para cima, as pessoas estão deixando de ler, não é? Voltaire já dizia, filósofo romano, né? Quem não lê, mal fala, mal ouve. Olha lá. Olha aqui, ó. Quem não lê, olha lá. Quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Não é? Quando você não lê, você não tem vocabulário, você não organiza o pensamento, você não estabelece relações com as coisas, você é aquela pessoa que fica com medo de faltar vocabulário, e hoje nós sabemos que para cada palavra que nós usamos tem que ter no mínimo 12 outras para substituir, ou seja, você precisa, né, acumular o seu cérebro com informações, né? Como se você tivesse uma paleta de muitas cores para pintar o quadro, né, na mente das pessoas. Então tem que sobrar informação, tem que sobrar. Essa live aqui é rápida, vai durar 45 minutos, por exemplo. Eu tenho que me preparar para 90 minutos com histórias, com exemplos, com estatísticas. Eu tenho que me preparar muito bem. Só assim, reconhecendo as minhas qualidades, e Odete, eu, Cíntia Lopes, quais são as minhas qualidades, tendo conhecimento das técnicas e tendo experiência, eu fico imbatível. Aí eu posso chamar a convidada, ela não aparecer, eu não vou ficar nervosa. Eu posso estar com a câmera virada, eu não vou ficar nervosa. Por quê? Porque eu tenho, né? Eu brinco, né, nos cursos, que eu tenho estofo, eu tenho chão debaixo dos pés. É como se eu pisasse num caminho seguro, porque agora a timidez vira de lado, a timidez é do outro. Agora eu sei falar e eu sei me manifestar. Exatamente. E eu posso falar também como eu estou comprovando isso na minha vida, sabe, Cíntia? De quanto mais você pratica, quanto mais você treina as técnicas, mais autoconfiante você se torna, né? E a baixa autoestima, ela anula a gente de fazer qualquer coisa na vida, né? E como é importante trabalhar tudo isso, né? Eu me lembro, assim, que a vergonha também, ela machuca a gente. E como a gente pode trabalhar essa questão não somente para a parte da comunicação, trabalhar, buscar a causa da vergonha, do medo, dessa insegurança que domina nossas vidas para atuar em outras frentes também, né? Então, é importante que as pessoas busquem esse conhecimento, se autoconhecer, né, com profundidade, conhecer as emoções, conhecer tudo aquilo, as suas crenças, porque a timidez, ela também está muito ligada às crenças, não é, Cíntia? Né? As crenças que nós trazemos, aqueles pensamentos de verdades absolutas que nós temos
e que, na verdade, a gente se depara com as pessoas e começa o diálogo e vê que você não sustenta mais aquilo que há tanto tempo vinha sustentando a sua vida. Você cria aquele padrão mental e que não dá mais certo, né? Então, o autoconhecimento vai te ajudar a superar todas essas suas limitações, esse teu modo de pensar e ver o mundo, e se tornar um ser mais é, elevado, mais aberto, mais flexível. E eu vejo também, desculpa, eu vejo também assim que quando você está aberto para receber um feedback da outra pessoa, também vai te ajudar muito na sua comunicação, né? Ah, você pode melhorar aqui, você pode melhorar ali, os seus gestos não estão bons, né? Você pode trabalhar dessa forma. Muitas pessoas nem querem saber disso, né, Cíntia? Então, como é bom você ter uma pessoa aberta, aberta ao novo, ter uma mentalidade de crescimento. Isso tudo vai quebrando todas essas questões que te prendem e você vai se superando. Estou certa? Exatamente, autoestima é tudo, não é? Você reconhecer quem de fato você é, reconhecer suas qualidades, reconhecer a sua dedicação, o seu esforço, né? Toda esse seu conhecimento. Quando você tem autoestima e você tem autoimagem positiva, né? Quem é você para você mesmo? E, sobretudo, trabalhar essa comunicação interna, essa vozinha que vive, né, 24 horas para nós, no nosso ouvido, né? Como é que é essa vozinha? Você tem um juiz crítico aí dentro da cabeça dizendo que você deve ser como fulano ou beltrano, ou você tem um amigo? Como é que é essa vozinha interna? Observe que geralmente não é você que pensa, né? Você é pensado. Você acorda de manhã e já vem aquela enxurrada de pensamentos. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que não sei o que, tá, e aquele monte de pensamentos, não é, que só colocam para baixo. Então, para tudo, né? Começar a reconhecer de fato quem você é, isso é um ponto muito importante para quem está nos ouvindo aí e quer, por exemplo, né, conquistar o seu primeiro emprego, quer uma promoção. Saiba que você é um ser perfeito do jeito que você é, né? Nós somos em 7,7 bilhões de seres humanos aqui na face da Terra, mas ninguém vai deixar uma marca igual à sua, né? A sua impressão digital mostra que você é único, peculiar, ninguém vai deixar uma marca igual à sua, então você é absolutamente perfeito do jeito que é, reconhecendo isso, não é? E depois fazendo o trabalho de casa, porque ninguém vence o medo e a timidez despreparado. Tem muita gente, viu, Odete, que não é tímida, é uma pessoa mais expansiva, e aí diz assim para mim: ah, Cíntia, eu não preciso me preparar, não, porque chega na hora, vem a inspiração, eu falo qualquer coisa e tá tudo bem. Essas pessoas geralmente, né, é o final do início da carreira delas, porque não dá mais para falar qualquer coisa diante das pessoas. Você precisa ler livros grossos, você precisa pesquisar, você precisa conversar com pessoas de diferentes especialidades. Você tem que ser aquela pessoa sempre inquisitiva, né? Sempre inquiridora como as crianças. Por que isso? Para que aquilo? E perguntar, 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 e ir a fundo nas questões. Por quê? Para que você, de novo, né? Insisto nessa questão, tenha chão debaixo dos pés. E nós vivemos hoje numa infinidade de conhecimentos e informações. Você precisa apenas se especializar em um pontinho, né? Qual é o pontinho nesse planeta que você se dedicou a estudar, pesquisar e experienciar? No meu caso, por exemplo, né? Eu, Cíntia Lopes, autoconhecimento, falar em público também, superação do medo. Veja, é um tema dentro de miríades, né, de informações no mundo, mas nisso eu tenho que estar entre os melhores, eu tenho que saber quem são os 10 principais autores nessa área, eu tenho que conhecer os 10 principais palestrantes no mundo, eu tenho que ser aquela pessoa que
realmente é incansável, né? Aquela pessoa que busca conhecimento todos os dias e repete, 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 até o cérebro dizer assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse assunto. Aí você começa a ficar bom para falar, né? Então, qual é a mensagem por trás disso, Odete? Preparação. O sucesso é treinável, né? Se preparar. Cíntia, uma coisa que me chama muita atenção é a regra dos 7%. 7% palavras, 55% é a linguagem corporal e 37% é a voz. O corpo fala, Cíntia? O corpo fala o tempo todo, não é? As pessoas dizem, eu não gosto de me comunicar. É impossível não se comunicar. Como você deixa a sua cama de manhã, quando você acorda, é uma comunicação contundente a seu favor ou contra você. O carro que você dirige, a casa que você mora, a roupa que você veste, a textura da sua pele, o brilho dos seus olhos, se você passa batom ou não, a forma como você coloca o seu cabelo, a forma como você olha para as pessoas, é uma comunicação fidedigna, uma comunicação que grita a seu respeito. Então, marquem isso, gente. É impossível não comunicar. Isso muda a vida da gente, não é? Então, não é falar oralidade. Que bom se você fala que você tem boa dicção, isso é uma competência maravilhosa. Depois a Odete pode falar um pouco disso, não é? A importância da competência da comunicação no mercado de trabalho. Mas mesmo que você é aquela pessoa mais quieta, introspectiva e está tudo bem para algumas profissões, tudo bem não, né? Hoje todas as profissões existem que fala, mas ainda assim, se você escolhe não se comunicar pela oralidade, você se comunica o tempo todo pela linguagem corporal. Então é sempre importante que você equilibre os ombros, que você tenha um olhar projetado, que você é aquela pessoa que tenha passos firmes e confiantes. Uma época atrás, Odete, eu era tão tímida, que até hoje, não é? Eu tenho que corrigir essa Deixa eu rotação apertar aqui do aqui. ombro. Aham. Eu tinha um ombro assim para frente, caído, e até hoje, né, a gente tem problema para corrigir isso. Veja que interessante, né? Hoje não, hoje eu me, né, me policiar não é uma boa palavra, mas eu estou atenta para que eu jogue os ombros para trás, para que meu queixo seja ligeiramente erguido, né? A postura, olha só aqui, olha que mulher poderosa que me Diferença, né? tornei agora fazendo isso, né? Isso. Então, eu tenho que perceber que a minha linguagem corporal, ela, ela manda, Fala. vamos dizer assim, na minha mente. Quando eu coloco uma linguagem corporal de poder, a minha mente começa a se empoderar também. Olha que interessante isso. Exatamente. E olha, Antes, sim, antes a psicologia dizia que o corpo seguia a mente. Hoje a neurociência diz que a mente segue o corpo. Conforme eu coloco o meu corpo, eu tenho uma qualidade de pensamento, um nível, né, uma frequência. Para quem estuda física quântica sabe do que eu estou falando. Você eleva a sua frequência quando você tem pensamentos de qualidade sobre si mesmo e sobre o mundo. Então, tudo isso é comunicação. Segundo o psicólogo Mehrabian, né, da Colômbia, fala que 55% da comunicação é linguagem corporal. Então, atenção para isso. e ele fala também, né, Cíntia, que ele estava lendo, que quando você fala algo, mas você fala em palavras, mas o seu corpo expressa uma discordância, uma incongruência, o que vai prevalecer é a linguagem corporal. Tudo bem com você, Cíntia? Tudo bem, sim, mas o teu semblante está triste. Então, você não vai conseguir esconder. E como é importante a gente observar, então, a linguagem corporal, né? Porque se você fala com a palavra, mas a sua palavra não está congruente com a tua postura corporal ou a tua voz, quantas vezes que eu pergunto assim para minhas filhas, tá tudo bem? Sim, tá tudo bem, com aquela vozinha assim, né? Até a gente, quando você não está bem, a sua expressão da voz, né? O tom de voz,
ele fica enfraquecido, né? Mostra que as tuas palavras, na verdade, não estão correspondendo ao teu tom de voz, ao que o teu corpo está falando, né? E tem um livro, então, da Amy Cuddy, né? Amy Cuddy, né? Que fala, É, né? O poder da presença. Como ele é impactante esse livro também, né, Cíntia? Para as pessoas que estão nos ouvindo, para elas buscarem ler esse livro, que também traz muitos conhecimentos na área da comunicação. exatamente. Quando você tem uma postura boa, não só para falar em público é absolutamente, vamos dizer assim, é mandatório, né? Você tem uma linguagem corporal de poder, jamais você pode se curvar diante das pessoas na hora, as pessoas param de ouvir você, porque você tem 7 segundos para causar uma primeira boa impressão diante das pessoas. Então, já comece com uma linguagem corporal de poder. Mas de manhã, se você acorda meio triste, meio acuado, meio sem energia, né? Faça isso, né? Coloque os ombros para trás, dê uns tapas no rosto. Né? Eu, por exemplo, hoje de manhã eu acordei cansada, em razão de vários episódios aí que aconteceram. O que que eu fiz? Eu fui subir escadas, né? Subi 11 lances de escadas. Quando eu cheguei lá em cima, eu já me sentia diferente. O tom de voz era diferente, a respiração era diferente. Então, veja como isso impacta na nossa linguagem corporal. Então, conscientemente, deliberadamente, você pode fazer isso, né? Dar uns pulos, se movimentar, dar uns gritos, né? Enfim, tudo para quê? Para que o sangue circule no seu corpo, para que as suas células, né, reconheçam que você está vivo, que você está entusiasmado, que você está bem. Aí sim principia a boa comunicação, aquela comunicação que toca na mente e no coração das pessoas, porque você está falando com alegria, com entusiasmo, com motivação, com ênfase nas palavras, com intensidade, porque nada mais aborrecido, viu, Odete, que falar igual um comunicador mortinho, né? Aquela pessoa que aqueles professores na faculdade que a gente tinha, né? Que a gente queria ir embora, né? Porque ninguém aguentava aquele tipo de comunicação sonolenta, né? Aquela cantilena, blá, 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 blá. Então, muito cuidado quando estiver diante das pessoas e mais de 2 pessoas já é falar em público. Então, coloque essa vida, coloque esse entusiasmo. Energia. Olha só quantas dicas, as pessoas que estão nos ouvindo, quantas dicas importantes que a Cíntia Lopes, que é especialista em comunicação, psicóloga também, né, Cíntia, com mestre em psicologia, está nos trazendo, quantos conhecimentos preciosos. E, Cíntia, eu estava lendo novamente o seu livro e encontrei algo incrível, que dizia assim, ó, quem se comunica enriquece. Observei que há 7 passos para superar o medo de falar em público. Olha só. O primeiro passo é deixe a vaidade de lado. Ô, Cíntia, conta isso. Deixar a vaidade de lado é o primeiro passo para superar o medo? E aí você Exatamente, né? fala, e aí você fala das nossas vulnerabilidades. Por que temos tanto medo de nos expor as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas internas? Exatamente, né? Em primeiro lugar, a questão da vaidade é o que nós já comentamos, né? Não querer parecer bobo ao olhar alheio, né? Nós queremos. Eu lembro na época, o meu desafio na escola era matemática, né? Aí o professor fazia toda uma explicação, quando ele terminava, ele dizia assim: alguém tem alguma pergunta? E a gente não tinha entendido nada, né? E aí aquele silêncio na sala, aí de repente alguém dizia assim, professor, não entendi nada. Aí a sala assim, ou seja, né, ele fez papel de bobo por mim, eu não precisei me expor, não é? Porque, veja, no nosso sistema clássico de educação, fazer perguntas no passado era considerado meio bobo, né? Era uma pessoa, esse aí é lentinho para aprender, então está fazendo pergunta. Até hoje as pessoas têm esse mindset, né? Essa mentalidade de achar que fazer perguntas é, é uma pessoa que tem dificuldade de entender. Quando é o contrário, gente. Quem faz pergunta hoje é que é bem visto,
é que demonstra interesse, é que vai se aprofundar no assunto. Então, hoje eu brinco assim, quando eu estou dando uma palestra, eu digo assim, gente, quanto mais papel de bobo eu faço, mais dinheiro eu ganho. E aí o pessoal olha meio estranho, mas depois eu explico. Como assim fazer papel de bobo? É eu que vou bater na porta do empresário e oferecer o meu trabalho. É eu que vou iniciar uma conversa quando eu estou num local público, né? E eu corro o risco de a pessoa dizer, ai, né, quem é essa estranha aí que quer falar comigo? É eu que vou fazer papel de bobo, porque fazendo, entre aspas, papel de bobo, de boba, eu vou ter sucesso na vida. Então, eu entronizei isso para mim. Hoje eu não tenho mais medo do ridículo, nem da falta da aprovação externa, nem de parecer não inteligente diante das pessoas, porque eu entendi que quem vence na vida não é o mais inteligente, nem o mais forte. Quem vence na vida é aquele que tem atitude e que tem persistência diante das coisas. Então, veja, mudou a minha mentalidade. Então, abra mão da vaidade, ou seja, seja aquele que se exponha, seja aquele que diz, ó, oh, não estou entendendo nada do que você está me dizendo, faz de conta que eu sou uma criança de 6 anos e repete de novo. Então, abrir mão da vaidade é o primeiro passo para que você vença, não só em falar em público, mas vença na vida como um todo. Eu achei muito importante esse primeiro passo que você traz no seu livro, Cíntia, porque as pessoas interpretam a vaidade de uma outra forma, sabe? E a forma como você trouxe é bem esclarecedora para os nossos ouvintes, né? E muito importante. Cíntia, outra questão também que eu observo e até ouço críticas, assim, hoje em dia dizem assim, tem que aprender técnicas de comunicação, tem que aprender a falar bem, porque o mercado de trabalho exige. Realmente, a comunicação é uma das competências comportamentais mais requisitadas pelo mercado de trabalho. Imagine só, né, Cíntia, um líder não saber se comunicar. Como é que vai ficar a comunicação dele diante dos liderados, né? Mas a crítica que eu ouço, Cíntia, é assim, que as pessoas têm que aprender a ouvir, a escutativa, né? Então, nós estamos trazendo aqui, você está colocando de forma muito perfeita a técnicas, dando orientação, falando sobre a linguagem corporal, tom de voz, nossa, quantos conhecimentos, né, Cíntia? Mas como trabalhar também a escutativa? Para que as pessoas não achem assim, só aprender a falar bem, mas eu não aprendo a ouvir, porque o ouvir também faz parte da comunicação. Fala um pouco disso, Cíntia, por favor. Maravilha! Nos nossos cursos de oratória, nós temos um capítulo que fala sobre a escutatória, que é um termo alcunhado aí pelo nosso querido poeta Rubem Alves, né? Escutatória. Todo mundo, segundo ele, faz curso de oratória, mas poucos se interessam em escutar de fato. E escutar tem a ver com mente, tem a ver com coração. Quando eu paro realmente para ouvir o outro, eu paro absolutamente de fazer qualquer outra coisa que eu estou fazendo, eu inclino o meu corpo e eu abro a escuta para entrar dentro do sistema de crenças do meu interlocutor, dentro da história do meu interlocutor. Então, Rubem Alves nos deixou um presente, que é uma poesia, que depois eu posso, né, quem quiser, né, mande para nós aqui, faça um comentário aqui na live, né, nós vamos enviar isso, que chama-se o que as pessoas mais querem, o que as pessoas mais desejam é que alguém as escutem com amor. Isso. Eu até tenho um trechinho aqui, Cíntia. Eu até tenho no seu livro, porque cada vez que eu leio esse seu livro, essa passagem me toca profundamente. E diz assim, o que as pessoas mais desejam é a página 96. Mas qual é o nome da poesia lá embaixo? Me diz. O nome da poesia é O Amor que Acende a Lua. Isso, Olha que lindo. Amor que Acende a Lua. Maravilhoso. Lê para nós, por gentileza, Débora. Olha só, o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos,
Tem que digo, se eu fosse você, a gente ama, não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa. E é na não escuta que ela termina. Então, é precioso, né, gente? Porque assim, ó, eu posso ter todo o domínio das técnicas, eu posso ter uma voz perfeita, eu posso saber muito, mas se eu não sei escutar, eu não tenho essa humildade de ouvir com o coração, né, Cíntia? A conversa vai logo acabar, na verdade. Então, cada vez que eu leio esse seu livro, eu lembro muito e me toca profundamente que o amor, né? Que o amor nas palavras, a postura bonita, a postura sem arrogância, né? Toca o coração das pessoas e cria essa conexão maravilhosa, né? Exatamente, escutar é absolutamente importante. Quantas pessoas ao nosso redor podem estar gritando por uma palavra de amor, uma palavra, né, de acalento, e nós ali, né, com a listinha dos tem que, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e não sei o quê, e a gente não ouve as pessoas, a gente fica naquele barulho interno já pensando o que que vai responder para a pessoa. Não, para, né? Para, silencia, respira, se acalma, olha a pessoa na pupila dos olhos, porque olhar na pupila do olho é enxergar a sua própria alma no outro. Olha que maravilhoso isso, né? E você, de fato, não é, absorve aquilo que a pessoa está lhe falando. Gente, isso é tão terapêutico. É um presente que você dá para qualquer pessoa quando você dá o seu tempo para ela e, de fato, ouve essa pessoa e dá esse feedback. Pois é, Odete, o que você está me dizendo é isso, isso, isso. Isso, Cíntia, eu estou dizendo isso. Ah, então. E aí você entra, né, em camadas, em níveis muito mais profundos de conexão com essa pessoa e os vínculos se tornam como uma espécie de argamassa, né? Não tem mais como soltar porque vocês agora estão conectados, não é? Nesse amor que o Rubem Alves falou, que é a capacidade de escutar. Então, isso serve para tudo, para os relacionamentos, para criar vínculos, né, com familiares, para vender ideias e serviços. Quantas vezes a gente não consegue vender o nosso serviço porque a gente não sabe o que o cliente quer, a gente não sabe o que o cliente precisa. A gente fica lá falando, 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 despejando, 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 e a pessoa não precisa nada daquilo. Então, fazer perguntas, abrir a escuta, ouvir com a mente, ouvir com o coração, ter mais calma, mais paciência, e aí sim a gente vai ter uma comunicação muito mais harmônica, que é isso que o mundo está precisando hoje em dia. Então, por isso sim, que eu trouxe essa questão, né, Cíntia, para desmistificar essa questão que eu ouço, não é só falar bonito, é saber escutar, mas esse saber escutar já está implícito numa comunicação assertiva, de uma comunicação que gera conexão, de uma comunicação que até ajuda a superar essa timidez, porque às vezes você puxa uma conversa com alguém que é tímido e quando você se interessa pela história dela, quando você dá esse ouvido acalentador, ela não começa a falar, ela te Exato. surpreende. Então, você, ao mesmo tempo, você está ajudando essa pessoa a superar essas suas deficiências e enxergar que a comunicação não é um bicho de sete cabeças, né? Que é possível se comunicar. Que é possível se comunicar, né? Aos nossos líderes que estão nos ouvindo e vão nos ouvir, muita atenção àquela pessoa mais acanhada, mais tímida, que sempre fica quietinho na reunião. Procure dar a palavra para essa pessoa e perguntar para ela o que ela pensa, o que ela sente, né, o que ela está achando daquele assunto, porque muitas vezes ela quer, o tímido, ele se prepara geralmente, né? Aquela pessoa que ela fica quietinha, mas ela observa muito, é aquela pessoa muitas vezes que se prepara
Por isso que nos meus cursos eu sempre gosto, assim, eu prefiro aquela pessoa que se diz tímida, aquela pessoa que diz que não tem problema com timidez, porque a pessoa que diz, eu não sou tímido, imagina, eu falo até pelos cotovelos. Essa pessoa dá bom dia a cavalo, como diz a minha avó, né? Fala demais, é o prolixo, é o falastrão, então não é bom também, é um antisserviço na comunicação. Agora, aquela pessoa que diz, gente, eu tenho as ideias, eu tenho conhecimento, mas eu não consigo me expressar. Opa, é essa pessoa que eu gosto de ajudar, porque essa pessoa geralmente se prepara. Então, líder, olhe para o seu entorno, observe aquela pessoa lá no canto que está meio escondidinha e traga essa pessoa para junto, né? Cuidado para não expô-la assim de uma maneira dramática, mas insira ela aos pouquinhos e vai dando voz para essa pessoa, porque ela precisa daquele empurrãozinho para falar, né? E aí, seja simples, fala, não tem problema se errar, tá tudo bem, e considere essas pessoas na sua reunião, na sua comunicação, porque essa pessoa precisa ser estimulada e é muito importante ela dar pequenos passinhos, por exemplo, até hoje, viu, Odete? Até hoje eu conservo uma certa timidez. Eu não sou aquela pessoa que tem o dom da fala, muito pelo contrário, né? Toda a minha comunicação foi muito construída, foi muito desenvolvida. Então, hoje de manhã mesmo, eu fui ao mercado e eu combinei comigo mesmo assim, Cíntia, cada pessoa estranha que você passar, você vai dar o melhor bom dia que ela já teve na vida dela. E eu fiz disso um jogo, sabe? Eu fiquei brincando. E aí aquela pessoa mais triste, que passava assim de cabeça baixa, semblante triste, eu dizia, bom dia! E aí a pessoa olhava assim, bom dia! E eu vi que aquilo ali fazia diferença. E eu fui, né, andando assim uns 20 minutos até eu chegar ao mercado. Eu tinha dado assim uns 15 bom dias e aquilo ajudou a quem? As pessoas que eu dei o bom dia? Certamente, porque isso pode transformar a vida de uma pessoa, mas eu fiquei agora menos tímida, agora eu fiquei mais desenvolta, porque a comunicação, a timidez, ela é treinável, essa é a boa notícia. É treinável, exatamente. A Sandra está dizendo tempo em amor e tempo em qualidade, tempo de entrega, né? Acho que é o que você fez hoje, né? E outra questão que eu queria falar também, que eu quero falar aqui, Cíntia, você falou o fato, uma pessoa prolixa, né? E eu tenho me policiado muito nessa questão também. E como é chata uma comunicação prolixa, né? E para os líderes que estão aqui, e para todos, independente se são os líderes ou não, no fundo, cada um é líder dentro do seu território, né? A casa, nos relacionamentos, às vezes no trabalho. Agora, quando você não tem uma comunicação clara, né? Não tem uma comunicação clara, né? Enrola, entra em detalhes, em detalhes tão pequenos para contar, como é cansativo isso. Então, também fica uma dica, né, Cíntia? Uma dica, né, de ser mais objetivo, de ser mais direto, com qualidade, autorresponsabilidade, né? Não existe mais bate-papo na comunicação. Você tem que ter um objetivo. E se você não tem um objetivo, você vai. O Jô Soares, nosso querido mestre na comunicação que nos deixou agora, né? Ele dizia, se eu tiver 1 hora para falar, eu já estou pronto. Mas se eu tiver só 5 minutos para falar, eu preciso de 2 dias inteiros de preparação. Olha que mágico isso, gente. Se eu tiver 1 hora para falar, eu estou pronto. Mas se forem 2 minutos, eu preciso de 2 dias. O que é isso? É você, né, ter objetividade na fala, você ser aquela pessoa com foco, com um objetivo. O que eu quero entregar nessa live? Né? O que de melhor eu amealhei, eu enxergo da vida, do mundo, da experiência que eu posso entregar nesses poucos minutos. Então, não posso, qualquer coisa que vem na minha cabeça, eu falar, porque daí realmente eu canso as pessoas, não é? Por isso que o conteúdo não conta muito, mas a forma como eu transmito esse conteúdo é que precisa ser trabalhado. Esse é um foco que nós batemos muito nos nossos cursos e palestras. Você pode ver,
quando nós vamos numa palestra, Odete, e o palestrante está lá e começa, né, blá, 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 a gente não sai de lá porque falta conteúdo. Ele tem conteúdo, mas a forma de falar, ela tem que ser vibrante, dinâmica, rápida, objetiva. Então, esse é um ponto que as pessoas precisam perceber, porque o prolixo, ele é aquela pessoa que ele lê bastante, ele tem experiências, ele tem vivência, então ele quer contar tudo, mas ele precisa ser objetivo. Precisa ser objetivo. Pois é, estamos caminhando para o final da nossa live, né, Cíntia? Muitas técnicas você entregou nesta noite, né? Um beijo, Sandra. E eu quero agradecer a presença sua aqui nesta noite, agradecer a presença de todos e também eu vou pedir para você falar sobre o seu treinamento, Cíntia, para as pessoas que têm interesse em buscar se qualificar, melhorar a sua comunicação. Eu já fiz vários cursos com a Cíntia, posso dizer que aprendi muito, estou sempre aprendendo, porque ela disse a prática, é o treino, é o treino, é o treino. E eu vivo treinando. Então, isso tem me tornado cada vez melhor. Você está com curso agora em setembro, né, Cíntia? Fala um pouquinho. Podem ter pessoas aguardando essa oportunidade. Modéstia à parte, é um curso maravilhoso, é prático, é dinâmico, é alegre, onde nós passamos por no mínimo 20 exercícios, atividades, para que a pessoa, de uma maneira muito tranquila, muito simples, possa ir desenvolvendo a sua comunicação. Começa na sexta-noite, às 18 horas, e vai até às 22, depois sábado de manhã e à tarde. Nós entregamos ali as principais técnicas de comunicação, a vivência. E quando termina o curso, Odete, essa imersão, eu digo, olha, agora começou. Não é? O curso não terminou, agora simplesmente começou e é tudo com você mesmo. Treino todos os dias, todos os dias, todos os dias, seja num bom dia, seja em puxar a conversa com uma pessoa num ponto de ônibus, seja numa live como essa, nós precisamos treinar a nossa comunicação todos os dias. Toda semana nós compramos um livro novo, toda semana eu preciso praticar minha comunicação. Então, quem vai lá no curso tem um despertar, assim, né? Diz, nossa, eu achei que eu sabia falar bem e eu não sei nada, né? Agora que eu estou aprendendo as técnicas de comunicação e também nós falamos muito de autoconhecimento, não é? Como você pode reconhecer, não é? Que você não é esse sistema de crenças mentiroso que lhe entregaram de bandeja, assim, com todo amor e carinho, né? Mas você não é esse ser cheio de falhas, cheio de defeitos que precisa ser consertado. Isso é uma mentira. Você é perfeito do jeito que é. Você precisa de pequenos ajustes para se adaptar, né, a esse mercado de trabalho absolutamente exigente, seletivo, para que você seja ouvido. Né? Como é que você pode ser ouvido num mundo tão barulhento e levar as pessoas à ação ou à reflexão a partir do que você diz? Então, realmente é um curso muito potente e eu coloco toda a minha vida, todo o meu amor, todo o meu preparo, porque ali está a minha superação, a minha história de vida. E as pessoas que participam, né, têm esse despertar, percebendo que comunicação é vida. Comunicação, quando você aprende a se comunicar de uma maneira especial consigo mesmo, você tem mais saúde física, mental, emocional, você se torna melhor para si mesmo e para o mundo, não é? E aí eu sempre repito a frase do filósofo grego Aristóteles: a habilidade para expressar uma ideia ela é tão importante quanto a própria ideia. Eu vou repetir. A habilidade para expressar uma ideia ela é tão importante quanto a própria ideia. E a melhor e maior felicidade do homem ou de uma mulher é se libertar das garras do medo. Então, venha ser livre, como hoje nós nos sentimos, né, Odete, para falar, porque nós tivemos essa dedicação, essa determinação de, não é, dar um chute na nossa timidez, que ela continua aqui. Eu continuo sendo uma pessoa tímida, mas uma tímida que fala com desenvoltura.
Isso, tirar as armaduras, como tu falas no livro, né? Tirar essa armadura que nos prende, que nos sufoca, que nos faz sofrer. E o que tem me ajudado bastante, Cíntia, é o meu mantra tenha medo, mas siga em frente. Sinta medo e Tenha vai em frente. medo e vá em frente, né? Porque o medo é uma emoção natural da sobrevivência, mas eu não posso deixar que ela me domine. Eu vou sentir um friozinho na barriga, mas eu vou dar os passos seguintes. Eu vejo o primeiro degrau da escada, depois eu posso ver o segundo, depois o terceiro, não é verdade? Assim eu vou crescendo. E a Muito melhor dica, obrigada. viu, Odete? A melhor Oi. dica para nós darmos o tchau é reconheça seus pontos positivos, né? Reconheça as suas qualidades. Vá para frente com as suas qualidades. Pare de olhar, ah, não, mas agora eu preciso de um novo curso, não sei o quê. Não, você já é bom pra caramba, né? Você já é bom o bastante. Olhe para as suas qualidades, olhe para quem você é, um ser único, e você vai para frente com a sua força. Obrigada, Odete, por esse convite. Muito honrada, muito feliz. 8 e 9 de setembro, novo curso de comunicação verbal e oratória aqui na cidade de Blumenau. Venha fazer sua Ótimo. inscrição. E sigam a gente nas redes sociais também, nos nossos canais no YouTube, né, pessoal? Podem nos seguir lá, que sempre postamos também conteúdos. E eu também quero pedir para o pessoal seguir o Despertar para o Ser, que é um canal, né? Que um site que nós temos, né, Cíntia? Que também tem conteúdos maravilhosos para você, para a vida, e também De vão te ajudar autoconhecimento. muito nessa questão da timidez, de entender a timidez, o medo, as nossas frustrações, nossas crenças. Siga a gente lá, Despertar para o Ser. Muito obrigada a todos por estarem aqui conosco nesta noite. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Até a Odete. próxima. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Opa,